Olá, turma, boa noite. Vamos dar então continuidade à nossa aula, tá bom? Turma, eu passei esse vídeo para vocês como objetivo de que vocês compreendam a atenção de maneira prática, certo? Espero que vocês tenham gostado. Assim como vocês, turma, todos os professores, eles estão buscando de alguma maneira inovar nas suas aulas, e eu acredito que esta é uma forma de vocês estarem, de alguma maneira, fazendo a aquisição do conhecimento, que esse é o principal objetivo, tá bom? Embora eu compreenda que está sendo difícil para muitos, às vezes não é possível na hora da aula, mas vocês podem estar baixando em outro momento a aula, enfim. Então, turma, o que foi que vocês acharam, né, do vídeo? Daqui a pouco a gente vai para o Meet e aí a gente discute mais essa questão, tá bom? Mas eu coloquei aqui uma imagem, certo, turma? Sobre a atenção. Turma, às vezes a gente utiliza muito essa expressão, é preciso você ter atenção naquilo que você está fazendo. Mas a psicologia precisa compreender detalhadamente esse conceito, tá bom? Por que ele é tão importante? Porque ele vai ser fundamental, gente, para que a gente consiga, de alguma maneira, diagnosticar, vamos dizer assim, um paciente com algum transtorno. Então, assim, hoje nós sabemos que existem alguns transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, em que o principal foco, vamos dizer assim, do diagnóstico é a atenção. Então, antes da gente chegar no diagnóstico, a gente precisa compreender todos os conceitos que estão por trás desse diagnóstico, tá bom? Então, como a gente está nos períodos iniciais da psicologia, a gente vai engatinhar, tá bom? Em compreender a atenção. Tudo bem, turma? Então, como eu falei para vocês, William James, voltando lá para o início da nossa aula, William James definiu o que era a atenção, certo? E ele vai nos dizer o quê? Que a atenção, ela é a tomada de posse pela mente, certo? Quando eu falo tomada de posse, significa dizer o quê? Que a nossa mente, ela tem a capacidade de focar em alguma coisa, tá? Então, entenda uma questão, gente, o foco, tá bom? O foco e a concentração da consciência são a essência do que nós chamamos a atenção. Professora, vamos devagar, tá bom? Eu tenho duas questões aí, o foco e a consciência, tá bom? Que vai me direcionar a esse conceito chamado atenção. Essa é a essência, foco e concentração da consciência. Esses conceitos são a essência da atenção, tá bom, turma? Então, já que eu defini que a atenção é a capacidade do sujeito de filtrar determinadas informações, vamos compreender quais são temos aqui algumas funções da atenção, tá? Mas antes de chegar nessas funções, eu queria trazer aqui para vocês como é que a gente chega na atenção. Antes a gente passa por uma série de outros conceitos, tá bom? Entre eles são a sensação, a memória e os processos de pensamento. Professora, vocês percebem que nós já estudamos o que é a sensação, o que é a memória, tá bom? E aí nós temos os processos de pensamento. O que é esses processos de pensamento? É a capacidade do sujeito, de alguma maneira, vamos dizer assim, de filtrar informações e processar essas informações. Isso, turma, a junção entre sensação, memória, processo de pensamento vai levar à atenção. Vocês lembram que nós estudamos que a sensação é um conceito que está dentro da psicologia cognitiva. Estudamos também a memória como a capacidade do sujeito, vamos dizer assim, de
se lembrar de alguns fatos e também de esquecer alguns fatos, tudo isso está associado na nossa memória. E a nossa memória, ela filtra, vamos dizer assim, ela cria esquemas, tá bom? Esses esquemas, gente, é como se fossem blocos. E aí vocês têm na mente de vocês, vamos dizer, na memória de vocês, o que é uma caneta, o que é vamos dizer, o que é um celular. Enfim, quando a gente fala celular, automaticamente vem a memória de vocês, é um objeto, né? Pode ser, isso é particular, vocês vão imaginar celular de várias maneiras, tá bom? E aí também temos as sensações que está por trás dessas questões, tá bom? As sensações, lembrando que também é importante a gente compreender, porque ela também está associada aos nossos sentidos, tá? Quando eu pego tudo isso, gente, eu vou levar o sujeito ao processo que eu chamo de atenção. Um exemplo claro disso, turma, foi o vídeo que eu dei, tá bom? Olha como isso aqui fica claro com um exemplo. Vocês tiveram aí diversas sensações, certo? Vamos dizer assim, de relaxamento, porque vocês estavam ouvindo a minha voz, vocês estavam ouvindo uma música aí ao fundo, bem tranquila. E aí vocês foram, de alguma maneira, formando pensamentos, tá bom? A partir de memórias que vocês já têm formado, vocês já têm formados na mente de vocês. A partir daí, vocês fizeram esse processo de pensamento que levou à atenção. O que levou à atenção foi o sujeito, de alguma forma, estar aqui, na frente do computador ou do celular, assistindo ao vídeo. Então, para isso, ele precisou passar por esses processos de sensação, de memória e desses processos de pensamento que vai levar o sujeito à atenção, tá bom? E aí, turma, resumindo tudo isso que eu disse, quando eu passei o vídeo, tá bom? Eu vou dar aqui vários exemplos para vocês para ficar mais claro. Acredito que a gente vai precisar até de outro vídeo para explicar a questão das funções, tá bom? Mas vamos lá, turma. A atenção, ela tem funções, certo? Vamos compreender uma delas, é o que nós chamamos de atenção seletiva. O que é, turma, a atenção seletiva? É a capacidade do sujeito de prestar atenção em alguns estímulos. De que maneira, turma? Vamos imaginar que vocês estejam lendo um texto e a partir do momento que vocês estão lendo um texto, existem vários outros estímulos. Quais seriam esses outros estímulos? Sei lá, alguém na cozinha fazendo barulho, a televisão ligada. A partir do momento que vocês fazem a atenção seletiva, é o quê? A capacidade de você focar na leitura do texto, embora exista vários outros estímulos aí. Então, quando eu falo atenção seletiva, seria o quê, turma? A capacidade do sujeito de selecionar alguns estímulos ambientais. Um exemplo disso é a capacidade que o sujeito tem de ler algum texto, embora tenha vários outros ruídos, vários outros estímulos aí onde ele está. E aí, turma, nós temos o que nós chamamos de atenção vigilante ou vigilância. Significa o quê, turma? Quando eu falo de atenção vigilante, é a capacidade do sujeito de detectar um estímulo, vamos dizer assim, esperado, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês ficar mais claro. Quando nós falamos de vigilância, olha a palavra vigilância. Vem, de alguma maneira, aí a palavra vigilante, certo? Vamos imaginar que vocês estejam em sala de aula. Vocês estão tendo uma aula, tá bom? E aí, de repente, vocês estão aguardando o intervalo. Na hora do intervalo, turma, o que é que acontece? Como vocês estão, de alguma maneira, esperando o intervalo, está próximo do intervalo, vocês vão estar usando a atenção vigilante. O que seria a atenção vigilante? É a espera de um estímulo. Então, chegou a hora do intervalo, o que é que acontece? A campainha bate, né? Dá aquele barulho, que significa que a gente vai para o intervalo.
Então, a atenção vigilante seria aquele estímulo que é de alguma maneira esperado, tá bom? Resumindo, o que nós chamamos de atenção vigilante é isso, tá bom, gente? É a capacidade do sujeito de detectar um estímulo esperado no ambiente, tá bom? Então, quando eu falo de atenção, vamos dizer assim, outra função da atenção é o que eu chamo de sondagem, tá certo? Turma, quando vocês ouvem essa palavra sondagem, significa o quê? É como se vocês estivessem o quê? Procurando algo, tá bom? Então, vamos imaginar um exemplo para, de alguma forma, vamos dizer assim, traduzir o que significa a sondagem, certo? Nós a todo momento estamos sujeitos a vários estímulos, certo? Seja auditivo, seja visual, seja sensorial, enfim. Quando nós falamos sobre a atenção, uma das funções é a sondagem, significa o quê? Surgiu um estímulo, o sujeito o quê? Vai investigar, vai sondar de onde é que esse estímulo vem a partir do que nós chamamos de atenção. Vamos imaginar o seguinte exemplo, tem uma fumaça rondando o seu ambiente que você está. A atenção, que se chama sondagem, é aquela em que você imagina de onde é que vem essa fumaça. Né? Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa na cozinha e essa fumaça está vindo de lá. Ou pode ser também de outro ambiente. Então, você está aqui assistindo aula e, de repente, você vê um estímulo. A atenção que é voltada para a sondagem é aquela em que, de repente, esse estímulo vem e você vai procurar a origem desse estímulo. Pronto, é isso que nós chamamos de sondagem. Você o que vai investigar a origem daquele estímulo que está chegando para vocês através de uma atenção. Então, vocês estão aqui assistindo aula, de repente, sentiram a fumaça e vocês estão escutando o barulho da cozinha aí, alguém fazendo alguma coisa. Automaticamente, a atenção de vocês vai ser voltada o quê? Para sondar esse estímulo, tá bom? Isso é o que nós chamamos de sondagem. Agora, turma, nós vamos compreender o que significa atenção dividida, também uma das funções da atenção. Quando eu falo, turma, atenção dividida, seria o quê? A capacidade do indivíduo, tá bom? Vamos colocar assim, a capacidade que o indivíduo tem de realizar várias atividades ao mesmo tempo que requerem atenção. Tudo bem? Um exemplo claro disso é quando nós dirigimos. O que é que acontece? Eu preciso ter uma atenção dividida. Eu estou concentrada dirigindo e tem alguém aqui do meu lado falando comigo, explicando, falando sobre a vida dele, e eu estou aqui com a atenção dividida, tanto na estrada como na conversa. Então, a atenção dividida é quando o sujeito, ele nota que tem vários estímulos no ambiente, tá? E ele consegue focar a sua atenção em mais de um estímulo. É isso que nós chamamos de atenção dividida, tá bom, turma? Então, assim, vamos imaginar um outro exemplo da atenção dividida. Vocês estão aqui estudando, tá bom? E aí, ao mesmo tempo que vocês estão estudando, vocês precisam estar anotando. Às vezes eu falo muito rápido, tá bom? Então, vocês precisam voltar ao vídeo, enfim. Mas aí vocês vão estar prestando atenção na minha fala, tá bom? E vamos dizer que também no slide. E aí vocês vão anotar isso aí. Tem dois estímulos aí, a atenção ao vídeo e a atenção ao escrever. Isso também pode ser caracterizado como uma atenção dividida, tá bom, turma? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula, dando o prazozinho, porque o vídeo daqui a pouco vai cortar, mas espero que tenha sido compreensivo, tá bom? O vídeo até aqui. Foi bem clara, assim, as explicações, turma, acredito que se caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai retirar lá no Meet, tá bom? Então, é só para que vocês anotem as funções da atenção. A atenção é seletiva, vigilante, sondagem e atenção dividida, tá bom, turma? Então, vamos nos encontrar no Meet, tá? Um abraço a cada um de vocês e até lá!